que significa isso? Eu vou explicar. O irmão me fez uma pergunta. Qual é o livro? Qual é o livro da Bíblia que nos ensina mais a respeito de Deus? Quando eu ouço uma pergunta, eu paro e eu penso assim, peraí, qual que é o pressuposto da pergunta? Por que essa pessoa está perguntando isso? Gente, eu não sou doido não, tá? Eu gosto de transmitir aquilo que eu compreendo, que eu tenho talvez de original, aquilo que eu tenho que pode contribuir a mais. Por isso que às vezes eu paro e eu falo coisas diferentes do que as pessoas estão esperando. Eu me pergunto, qual é o pressuposto que há por trás da pergunta dessa pessoa? Qual foi a pergunta? Qual é o livro da Bíblia que me faz entender mais sobre Deus, que é melhor para eu entender Deus? Aí eu vou questionar a sua pergunta, meu irmão. E eu vou dizer assim. A sua pergunta parte do princípio errado. Calma aí, irmão. Somos irmãos. Eu estou argumentando com a sua questão, não contigo. Para você eu mando um abraço e um cheiro. Tá? Patagônia chilena. Que legal, Paulo Sena. A sua pergunta, biblicamente falando, parte de um princípio errado. Gente, vamos compartilhar e curtir? Tá baixo o compartilhamento, viu? Tá bem baixo o compartilhamento. Vamos compartilhar e curtir? Dá like, like, like. Compartilha, compartilha, compartilha. Like, like, like. Marca os amigos. Qual que é o ponto de partida errado da sua pergunta? A Bíblia não é uma revelação para que o homem cultue Deus. A Bíblia não é uma revelação para que o homem conheça a Deus. Eu vou provar o que eu estou falando. A Bíblia, as Escrituras Sagradas, são revelações para que o homem se conheça. Quando eu estou falando, gente, quando eu estou falando Bíblia, estou me referindo às Escrituras Sagradas judaicas, o que os irmãos cristãos chamam de Velho Testamento ou Primeiro Testamento, que para nós é o único e atualíssimo. Ok? A grande meta da Bíblia não é o homem ficar procurando conhecer a natureza de Deus, por um motivo muito simples, porque isso é inalcançável para o homem. É inalcançável para o homem. Fala para uma formiga, você vai ficar lá para a formiga tentando ensinar para a formiga como compreender a cabeça do Albert Einstein. Inalcançável. Shalom Wilmer Kaye. Inalcançável. E mais, mesmo que o homem pudesse compreender a natureza de Deus, qual seria o proveito para Deus do homem conhecê-lo? Não teria proveito nenhum. A direção da revelação da espiritualidade bíblica é o contrário. É o eterno revelando conhecimentos para o homem, para que o homem se conheça melhor. Para que o homem conheça o seu potencial e a sua origem divina. Para que o homem saiba como gerir as suas qualidades, para que o homem saiba como lidar com as suas dificuldades e para que o homem aprenda sobre si e, consequentemente, sobre o seu próximo, para que, finalmente, ele construa uma sociedade, essa é a real meta da revelação bíblica, uma sociedade justa e fraterna. Por isso que eu falo. De nada, meu querido Jadson. Por isso que eu falo. Infelizmente, há muito tempo, o sentido original e verdadeiro das Escrituras foi desviado e as pessoas
se apropriaram do conhecimento bíblico e começaram a usá-lo para um fim que não é a sua finalidade inicial. A finalidade inicial, eu afirmo, eu repito, 1 bilhão de vezes. Claro, estou falando das escrituras judaicas, não estou falando dos evangelhos, que é outro departamento. Respeito, mas não é o meu departamento. A finalidade da revelação das escrituras judaicas não é nem a salvação, porque não acreditamos em condenação, tampouco é a revelação de um rito para que a gente fique cultuando Deus, porque Deus não precisa disso. E tampouco é para que nós conheçamos Deus, porque Deus não é passivo de ser conhecido pelo homem, devido à sua finitude, a nossa finitude e a infinitude de Deus. A grande meta, a verdadeira meta e única, ou única eu não diria, mas a maior meta da revelação é que o homem se conheça. Aprenda a acessar, eu sei que eu estou repetindo de propósito, aprenda a acessar seus valores, os seus potenciais, para que o homem compreenda que ele é um ser oriundo da realidade espiritual, para que ele compreenda que todos nós somos irmãos no eterno, e para que ele aprenda a gerenciar os seus sentimentos, o amor, a vontade, o prazer, a raiva, a memória, o medo, etc, etc, etc. Infelizmente, desviaram isso, falaram, não, todo esse conhecimento aqui é para você aprender a cultuar Deus, para você não ir para o inferno, para você ir para o céu, para você ganhar recompensa. Isso foi uma destruição muito grande. Porque esse instrumento, que são as escrituras, que estão aqui para ajudar a gente a construir uma sociedade maravilhosa, linda, esplêndida, fraterna, justa, acabou sendo adulterado. E a gente está vivendo, infelizmente, essa realidade onde você tem um monte de religiosos, e parece que quanto mais religiosos, mais caótico está o mundo. Por quê? Porque distorceram o sentido da religião, distorceram o sentido da religião como instrumento de evolução humana e social, e transformaram a religião no instrumento de barganha do indivíduo com Deus, para ele ser recompensado, para ele ser protegido, para ele não ir para o inferno, para ele ganhar um carro importado, para ele poder fazer viagem para o exterior. Enquanto o mundo, a sociedade, o vizinho, a esposa, o filho, ficam as traças. Agora eu vou trazer a prova bíblica. Porque é muito fácil ficar falando coisa bonita, mas a gente tem que provar de onde vem isso aqui. Então vamos lá. Tcharam, tcharam. Onde é que está o meu Tanar querido? Deve estar na minha mochila. Tanar são as escrituras. Espera aí, gente, me dá um segundinho só. Vamos aproveitar e vamos compartilhar o vídeo. Compartilha, curte. Sefardita de Aracaju querendo apoio. Eu fui para Aracaju. Fui lá para Soledad, anos atrás. Passei o Shabat, passei o domingo maravilhoso, lá na periferia de Aracaju. Um abraço para a Soledad. Abdul Salam, thank you too, my dear friend. Eu vou pegar aqui o meu canal. Eita, nós. Que crama. Sou de Aracaju também. I wanted to say that I would like to watch television from Brazil because I heard that there are good novels. Really. There are very good novels here in Brazil. I don't watch them, but I thought that you said that in Syria there are Brazilian issues in the television. But maybe you can see in the web, you can look for Brazilian novels in the web. O irmão Círio está dizendo que ele falou que ele gostaria de ver televisão brasileira, porque ele ouviu dizer que tem novelas bacanas. Ele não está achando meu... Cadê meu Tanar? Isso aqui é uma afronta.
Mas tudo bem, eu vou dizer então o versículo de cabeça, e eu tenho certeza que muitos de vocês conhecem esse versículo. Diz o profeta Ezequiel. Diz o profeta Ezequiel. Efraim, bem-vindo. O profeta Ezequiel. Rinaldo, meu querido. Shalom, shalom. Diz o profeta Ezequiel. Olá, boa Demóstenes. Dia 29/4, Rabino Ventura em Ribeirão Preto. É isso aí. Um salve, salve para nossa querida amiga Tamara Segal. Ribeirão Preto. O que diz o profeta Ezequiel? Atenção. Al titalel. YouTube dos YouTubes. O livro de Isaías não fala de uma virgem. A tradução está errada, amigão. Fala de alma. Alma significa jovem. Diz, e ainda assim eu prefiro me focar naquilo que nós temos em comum. Nós temos muito mais coisas em comum do que diferenças. Diz o profeta, Al ithalel hacham bechokhmato, que não se vanglorie o sábio em sua sabedoria. Ve'al tithalel, que não se vanglorie gibor bigvurato, o valente com a sua valentia. Ve'al titalel, oi meu amor. Ai, eu grito muito. Na hora, aqui é uma... Ve'al titalel, e que não se vanglorie, ashir be'oshro, o rico em sua riqueza. Que im bezot italel amitalel. Mas que nisso, meu amor, eu trouxe um presente pra você. Vem cá, tu vai gostar. Não, foi pra você que eu comprei isso aqui, ó. Pipoca de chocolate. Vai comer um pouco, pelo menos. Ah, vai comer sim. Se não comer, você vai ver. Quando estiver dormindo, vão colocar na sua boca. Dá um oi aqui, pessoal. Oi, pessoal! A Jaque está dando aula. A Jaque está dando aula para os nossos jovens Benei Anusim, da nossa grande comunidade Zera Israel. Ela dá aula 4 vezes por semana. 4 vezes por semana, sem cobrar meio centavo. Esse é um trabalho maravilhoso da nossa tzadiká giganta. Já que é sim? É tzadiká. Gigante, 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 gigante. Que im bezot italel amitalel, mas que aquele que se vanglorie nisso aqui. Haskel veadoa oti. Presta atenção, irmão, que fez a pergunta. Depois eu quero que você me repita quem foi você para eu te agradecer pelo tópico da nossa discussão. Que im bezot italel amitalel, mas que nisso, somente nisso, apenas nisso, tão somente nisso e nada mais, se vangloria aquele que se vangloria. Haskel veadoa oti. Em me conhecer e em refletir ao meu respeito. E aí depois ele continua falando. O que é conhecer a Deus e refletir a seu respeito? É saber que eu amo aquele que beneficia o benefício ao órfão, à viúva e ao imigrante. Pá! Pá! Meu amigo, sabe? Aí tem aquele cara que, não, eu quero ir para especulação esotérica, porque eu quero saber o nome de Deus, porque eu quero fazer a combinação de letras, e eu quero pensar em todas as energias, nas cores, eu quero pensar em todas as constelações, eu quero pensar nos gestos, nos movimentos, porque eu quero penetrar dentro da sabedoria divina, porque eu quero conhecer. Meu amigo, minha amiga, conheceu o eterno profeta, o profeta Ezequiel. Ele disse, eu não estou esquivando da sua pergunta nada, Lucas Bicalho, eu tenho coisa mais importante para falar. Rapaz, pelo amor de Deus, não sei o que é Bnebrito, não, pronto. Me conhecer. Como é que tu vai conhecer Deus, meu amigo? Como é que tu vai conhecer Deus? Não dá para conhecer.
Ai, meus amiguinhos, eu vou continuar para vocês aqui. Prestem atenção que coisa linda. A palavra conhecer em hebraico, sabe, tem aquela brincadeira, aquele pessoal que fala lá, bíblica, ele conheceu ela biblicamente falando. O que quer dizer conhecer na Bíblia? Olha lá, beleza, hein? Rapaz, estamos com mais que 250 pessoas assistindo esse horário aqui, show de bola, somando os dois. O que é conhecer biblicamente falando? E Adão conheceu a Eva e tiveram um filho. Vayedá Adam et Havá vayoledlo. O que é conhecer? É se conectar. No versículo que eu citei, é a conexão sexual, Adão e Eva. Mas conhecer é se conectar. É você estar preenchido por uma ideia. Isso é conhecer, ok? Como é que eu conheço o eterno intelectualmente? Não dá. Mas do ponto de vista da conexão, de estar preenchido com ele, como é que eu conheço ele? Aí dá. Como? Ajudando a viúva, o órfão e o imigrante. É assim que se conecta com Deus. Conhecendo. Conhecer, se conectar a Deus é amar o próximo como a ti mesmo. No, they are very similar, Hebrew and Arabic, my friend. Believe in me, it's not so hard. Conhecer a Deus é se conectar com Deus. Do ponto de vista intelectual, não dá para conhecer a Deus. Mas dá para se conectar com Ele, e se conectar com Ele é através do cumprimento da vontade dEle. Como é que eu me conecto com Deus? Eu vou dizer uma coisa muito interessante para vocês. E eu não estou aqui para ficar repetindo slogan religioso. Não, eu estou aqui para falar aquilo que faz sentido para mim dentro da minha vivência, que obviamente é embebida dentro do conhecimento judaico. Mas, mano, eu sou brasileiro igual vocês, eu sou da rua, certo? Eu ando de metrô do mesmo jeito. Eu não pego muito, mas eu pego muito metrô. Tô a pé, tô na rua. As coisas que eu trago são da minha experiência como brasileiro, como paulistano, como nordestino, como das quebradas, como do centro. Isso é muito importante. Como é que eu me conecto a Deus? Como é que eu me conecto a Deus? Eu quero dizer que eu não estou falando só como um judeu religioso. Não, eu estou falando como um ser humano, como um brasileiro, como uma pessoa qualquer. Que obviamente é o que eu sou. Como é que eu me conecto? Então é o seguinte. Cada um de nós tem uma cela. Tem uma cela solitária, uma cadeia, uma prisão solitária. Qual é essa prisão? Hoje em dia essa prisão para muita gente é o celular, né? Olha lá, orando e jejuando é assim que você se conecta com Deus. Esse é um jeito mais baixo de conexão com Deus. Presta atenção no que eu vou dizer. Isso que você está falando, meu irmão, que é orando e jejuando, desculpa, de coração, eu amo você, mas eu estou falando isso para aproveitar o diálogo, tá? Eu acho que essa visão é a que destrói a verdadeira meta da revelação divina. Essa visão, orando, jejuando, isso destrói, isso é uma traição, é uma deturpação, é uma adulteração da verdadeira meta. A verdadeira meta é, eu vou te contar qual é, como diz o profeta. Ajudando o próximo, se preocupando com a justiça social, se preocupando com sua mãe, com sua esposa, com seu marido, com seu vizinho, se preocupando com o porteiro do prédio, ou com a pessoa que mora no prédio que você trabalha, se preocupando com o morador de rua. Por quê? Porque cada um de nós está encarcerado em si mesmo. Como é que eu me liberto do meu individualismo, da minha miopia, da minha limitação? Sabe como que eu me liberto? Quando eu vejo o outro e eu me transporto para sentir a alegria do outro com ele.
Aí eu saio da minha cela solitária. Quando eu me transporto para sentir a fome do outro com ele. Quando eu me transporto para ajudar aquele próximo. Para levantar ele do chão. Para aconselhar ele. Para tirar ele da depressão. Para tirar ele do ódio, do ressentimento. E quando eu saio da minha cela solitária, que é o egoísmo, no meio do caminho ao meu próximo, como me falou um aluno meu uma vez, eu encontro Deus. Deus está lá no meio do caminho entre eu e o meu próximo. Eu olhar o meu próximo, eu prestar atenção na minha esposa que está lá, e eu pensar, como é que eu posso agradá-la? Será que ela está bem? Através da minha preocupação com ela, eu saio dessa cela solitária que é o egoísmo. E no meio do caminho, entre eu e ela, eu encontro Deus, eu encontro o Eterno. Isso é transcender. É assim que se conecta a Deus. O irmão falou jejum. Presta atenção. O irmão falou jejum. Eu vou dizer para você, o que é que está escrito em Isaías, capítulo 58? O que ele diz? Qual é o verdadeiro jejum, meu querido? YouTube dos YouTubes. Qual é o verdadeiro jejum? Diz o profeta Isaías no capítulo 58. Dar comida ao faminto. Isaías 58, não é o Rabinex modernoso. Isaías 58. Qual o verdadeiro jejum? Dar teto ao desabrigado. Qual o verdadeiro jejum? Dar roupa ao nu, vestir o nu. Muito bem, Karina. Temos uma sábia aqui entre nós. Entenderam? O ritual, que é a oração, que é o jejum, ele tem a sua função. Mas, infelizmente, religiosos de todas as religiões, de todas, não tem nenhuma que tenha o monopólio da distorção. Infelizmente, esse monopólio está muito bem dividido. Eles transformaram, eles esqueceram essas passagens dos profetas, de propósito talvez, para sugar a atenção dos fiéis, dos seguidores, a função dele. Eu sou o sacerdote, eu que realizo, eu que oriento, eu que intercedo, eu que vou orientar você como se livrar do pecado. Mas nos profetas está diferente. O profeta diz, é você que vai fazer, é você que vai fazer. Você vai lá ver o vizinho, a vizinha, você vai ver teu pai, tua mãe, tua esposa, teu marido, teus filhos. Mas isso, obviamente, descentraliza o poder dos sacerdotes. Que muitas vezes querem fazer a gente esquecer que a essência não é o ritual, a essência são as ações, é a ética. Outro profeta que eu costumo citar muito, é Michá. Quem é Michá, Rabino? Michá em português é Miqueias. Aliás, oi Rabino, eu sou o Eric, nos conhecemos hoje, Eric! Que legal, nos conhecemos hoje mesmo na rua, foi muito bacana, Eric. Fiquei muito contente, muito contente. O profeta Michá diz o seguinte, Michá capítulo 6, versículo 6. Meu amor, você viu meu Tanar? Cadê ele? O que ele diz ali? Presta atenção. Ó, filho do homem. Porque tinha um fight, mano. Foi só falar em fight que você apareceu, né? E fica rosnando pra mim. Vem, sério? Tava atrás? Ah. Aqui. Ó, filho do homem. Diz o profeta Miqueias, Michá. Vocês têm que entender isso. As grandes brigas entre os representantes da religião da fé
eram as brigas entre os sacerdotes, míopes no ritualismo, e os profetas que sabiam que a verdadeira vontade do Eterno era a ética social. O sacerdote fala, não, o principal é o rito, o principal é o dogma. Ele quer concentrar tudo dentro do templo. E o profeta ia para a praça, para a rua, para as avenidas. E lá ele começava a falar para as ruas. Porque a mensagem tem que ser vivida nas ruas. Porque a mensagem vem para transformar as ruas. Ela não vem para atrair as pessoas para o templo. Ela vem para fazer as pessoas viverem o templo nas ruas, transformarem as ruas em templo. Diz o profeta Miqueias, o que ele diz? Ele diz assim, ó filho do homem, Ben-Adam, com que me apresentarei perante o Eterno? Me curvarei perante o Deus dos céus. Será que eu me apresentarei a Ele? Prestem atenção com o ritual. Será que eu me apresentarei a Ele com dezenas de milhares de cabeças de bode? Ou com dezenas de milhares de riachos de azeite? Ou seja, o que o profeta Michá está apresentando? Ele está apresentando a visão dos sacerdotes que querem sugar toda a atenção para os templos, para os rituais, para o dogma, para a reza, para o jejum. E deixando em segundo, em terceiro ou em último plano a ação social. E o profeta Miqueias, corajosamente, ele chama a responsabilidade sobre si. E ele diz, ó filho do homem, eu te direi o que agrada ao Eterno. Eu por acaso darei o meu primogênito pelo meu pecado? É sangue que eu quero no altar? É sangue, é o sangue que vai expiar o pecado? Muita gente não entendeu isso, mas está lá, Miqueias 6,6. Não é o sangue, não. Darei o meu primogênito pelo meu pecado? E o fruto do meu ventre pela minha transgressão? Oh, filho do homem, eu te direi de fato o que é que agrada ao Eterno. Fazer justiça e caridade, e fraternidade, e caminhar discretamente com Deus. Justiça, caridade, fraternidade e caminhar discretamente com Deus. Com Ele no seu coração. Discretamente quer dizer o quê? Tem muita gente que fala de Deus na boca, é muito fácil falar de Deus. Até um ateu que tem boa oratória emociona os outros falando de Deus. Oratória, inclusive, é algo que pode enganar demais. Caminhar discretamente significa caminhar com Deus, até mesmo, principalmente com Deus, naquela sua dimensão que ninguém conhece. Agir da mesma forma que você age nas praças, na rua, no templo, quando você está trancado sozinho na sua casa. Ou quando você está numa situação que ninguém sabe que você pode se beneficiar ou não. Quem é você? O profeta Miqueias fala claro, claro, claro. O principal não é sangue no altar. Não é sangue no altar. É ética. O principal não é jejum, diz Isaías. É dar comida para o faminto. O principal não é o rito. O principal não é a sinagoga. O principal não é a igreja. O principal é a rua. E é lá que os profetas estavam. E sempre teve um braço de ferro. Olha lá, o que Deus quer é adoração em espírito e em verdade. Deus não precisa de nada disso. Absolutamente nada disso. Deus não precisa disso. É aí que está a minha grande discussão, irmão. Irmão! Eu só discuto com o irmão. Com quem é inimigo, eu não discuto. De inimigo a gente, infelizmente, não... A gente espera
A consciência dele perceber que ele não é inimigo, que ele pode dialogar. Então, irmão, o eterno não precisa do nosso louvor. Tem um versículo, eu li esses dias, onde está esse versículo? É um salmo, é um salmo. Eu não preciso de bode, eu não preciso de cabra, eu não preciso de nada disso. Tudo é meu, o céu é meu, tudo é meu. O eterno não sofre de baixa autoestima. Imagina o dia inteiro. Olha, você é muito sábio, viu? Você é bacana, viu? Você é muito legal, viu? O verdadeiro sentido de porque nós louvamos ao eterno não é porque ele precisa disso. Mas é porque o verdadeiro louvor, ele nos desperta para a gratidão. Ele nos desperta para o reconhecimento do valor da vida. Aí eu penso, puxa vida, eu recebo tanto. Então automaticamente eu também quero doar. Puxa vida, eu recebo tanta coisa maravilhosa. Eu tenho 2 bolas de carne que enxergam. Eu tenho 10 trilhões de células que produzem energia, que produzem novas células, que produzem vida a todo segundo. Eu tenho vias sanguíneas, artérias e veias e capilares, que se eu juntar todas numa fila, vão dar 2,5 voltas no planeta Terra. Esse louvor não é para o eterno, ele não precisa. É para mim, é para que eu aprenda a valorizar a vida. E para que, portanto, eu realize o meu potencial divino, meu potencial divino. Tudo, os louvores ao eterno, tudo isso, na verdade, não é para ele não precisa. É ele que fez para nós. Porque nós precisamos descobrir a nossa verdadeira origem. E quando a gente conhece o nosso Pai, a gente conhece então a nossa origem. Então a gente conhece o nosso potencial. Há uma armadilha muito grande. Há uma armadilha muito grande. E não perceber que o eterno não precisa de nada disso e que todos os rituais e louvores são instrumentos para que nós percebamos o nosso potencial e realizemos o nosso potencial de príncipes e princesas, filhos do grande rei, filhos do eterno. Eu não sei a quem incomoda essa visão. Eu não sei a quem incomoda essa visão. Não tenho ideia a quem incomoda essa visão. Ao contrário. Qual vertente do judaísmo você segue? Eu sigo isso aqui, amigão. Eu sigo isso aqui em primeiro lugar, antes de mais nada. As escrituras. Primeira coisa, as escrituras. Em segundo lugar, eu sigo a tradição, a nossa tradição oral. Está condensada principalmente nesses livros aqui, nessa coleção aqui que se chama Mishnah, que foi compilada há cerca de 1.800 anos atrás por um grande rabino, Rabino Yehuda Nassi, e que está discutida e analisada lá no Talmud. Mas a base, aqui, as escrituras sagradas. E o bom senso. O bom senso que faz com que eu olhe para você e te veja como irmão. Te veja como irmão. Bom senso. O bom senso, eu vou te dizer por quê. Porque o bom senso, na realidade, o pensamento reto, é a manifestação da nossa essência. E o que é a nossa essência, de acordo com a nossa fé? É a imagem e semelhança de Deus. A nossa essência é aquilo que está escrito em Gênesis, sopro divino. Então, o bom senso, o pensamento reto, que me faz enxergar em você um irmão, para mim é algo talvez até anterior às escrituras, é mais original ainda. É reflexo da minha dimensão, imagem e semelhança de Deus, que também é a sua e que é a de cada um dos que estão assistindo essa transmissão. Entendeu?